4 hábitos que mudaram a minha mente e que foram essenciais para eu começar a empreender. Hello, meu nome é Cristina Zimmermann, eu sou publicitária, tenho uma agência boutique de marketing médico. E aqui nesse canal eu falo sobre empreendedorismo, sobre os bastidores do marketing digital. Então, se você se interessa por esse assunto, lembra de se inscrever aqui no canal para ajudar nós aqui, né, colega? Ou dá uma curtida aqui nesse vídeo, deixa teu comentário também para a gente continuar o papo. Eu não sou milionária, não sou riquíssima, mas eu saí de um emprego de CLT, onde eu ganhava R$ 1.800, e hoje eu já estou na casa dos R$ 20 mil por mês, trabalhando com a minha própria empresa, tendo um método de prospecção, tendo um método onde eu entrego resultado para os meus clientes, investindo em mentorias, investindo na minha empresa. Então eu posso dizer que a minha vida mudou bastante e eu vou trazer um pouquinho dos hábitos que para mim foram fundamentais nessa jornada. Tomara que faça sentido para vocês também. A primeira coisa que eu comecei a fazer na minha vida, eu acho que foi mais ou menos quando eu tinha ali na casa dos 27, 28 anos, que eu comecei a buscar o autoconhecimento, a entender mais sobre espiritualidade, a pesquisar mais sobre isso, a estar um pouco mais atenta a isso. Então eu busquei várias formas de autoconhecimento. Eu comecei com terapia, depois eu tomei ayahuasca, depois eu comecei um processo de constelação familiar. Então eu busquei muita coisa. E esse vídeo aqui não é para induzir vocês a buscarem tudo que eu busquei e tal. Só tô trazendo as coisas como foi a minha jornada de busca. Cada um tem a sua. Tem gente que vai para a igreja, tem gente que encontra essa jornada só nos livros, só nos estudos, na arte. Então, cada um acho que tem o seu jeito. E aqui eu não tô querendo ditar regras aqui pra ninguém, tá? Mas eu só tô contando um pouquinho da minha experiência. E todas essas terapias alternativas e a terapia também a tradicional, que eu já fiz e continuo fazendo até hoje, elas foram essenciais. Por quê? Porque quando a gente começa a trabalhar o autoconhecimento, a gente começa a desatar alguns nós sobre a nossa personalidade, e principalmente nessa fase ali dos 20 e poucos até os 30, quando a gente se dá conta, parece. Porque antes disso a gente só tá vivendo e curtindo. A gente não para muito para focar na gente, prestar atenção no autoconhecimento, quem a gente é, na nossa identidade, nos nossos propósitos de vida, o que a gente quer para a vida. Então a gente não para muito para pensar sobre isso. E só que a partir dali, eu acho que dos 24, 25 anos, a gente já começa a se atentar um pouco mais. E o autoconhecimento, ele traz pra gente muito mais autenticidade, coragem. A gente começa a identificar quais são as nossas necessidades, os nossos sentimentos, quem a gente é nesse mundo. A gente percebe também, parece que o mundo não é brincadeira, que viver não é brincadeira, né? Viver cara, tem que ter coragem mesmo, porque vai ter um chefe que a gente vai precisar enfrentar, vai ter uma demissão que a gente vai precisar enfrentar, vão ter os desafios da vida que a gente precisa às vezes enfrentar até de maneira, às vezes não muitas vezes, enfrentá-los de maneiras diferentes, porque quando a gente é mais jovem, a gente, né, a gente, depois eu resolvo, beleza, vou fazer aqui desse jeito, não sei o quê, e chuta o pau da barraca mesmo. Só que conforme a gente vai ganhando um pouco mais de maturidade, a gente vai entendendo como o sistema funciona, como a vida funciona, e a gente começa também a tomar consciência de quem nós somos, aí a gente começa a se posicionar para o mundo, para a vida e para as coisas externas também, relacionamento, trabalho, família, de uma maneira mais firme. E isso faz com que isso facilita a gente a descobrir novos caminhos. Não encontrar, tem gente que encontra, tem gente que não tão fácil, tão rápido. E eu também acho que não existe essa história de encontrar um caminho. Eu acho que os caminhos a gente vai construindo, a gente vai trilhando e eles são todos cíclicos na vida da gente. Mas quando a gente busca autoconhecimento, a gente vai trilhar esse caminho com mais firmeza. Então acredito que esse foi o primeiro passo
para eu me sentir firme e com coragem o suficiente para pedir demissão quando eu pedir e começar a empreender. E isso acontece porque a gente sente segurança nas nossas habilidades, então a gente sabe quais são as nossas habilidades. Comigo, por exemplo, eu me senti segura porque eu já sabia que eu entendia sobre tráfego, que eu entendia sobre criação de conteúdo, que eu entendia sobre reuniões, sobre gestão de equipe, sobre liderança. Então, quando eu me dei conta que eu estava preparada para esse momento de empreender, claro que me deu muito medo. Inclusive, no dia que eu fui pedir demissão, eu liguei para minha terapeuta, que é uma terapeuta de constelação, mas eu liguei para ela e falei assim, ó, Ale, tô sentindo aqui, me sinto preparada para pedir demissão. Ela falou, só vai, é a adulta dentro de você querendo tomar essa decisão. O autoconhecimento, ele é essencial para a gente entender as nossas habilidades e falar, não, beleza, isso aqui eu dou conta, então eu vou com medo mesmo. Diferente do que tipo, a gente ouve muito e lê, né? Vai com medo mesmo, vai com medo mesmo. Não é bem assim, vai com medo mesmo. Eu acho que pra gente tudo vai dar, toda mudança vai dar medo. Só que a gente tem que ir com medo e com um planejar, sabendo que, tipo assim, ó, aqui, ó, eu dou conta disso, eu vou dar conta. Não vai ser fácil, vai ser desafiador, eu vou errar pra caramba, mas eu vou entrar aí entendendo pelo menos 50% do que eu quero fazer. E aí isso muda o jogo. O outro hábito que eu adquiri na minha vida que eu não tinha, eu adquiri a partir dos meus, acho que 31, 32 anos, que foi treinar e fazer exercício físico. Gente, sério. Eu nunca imaginei. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei, assim, de caminhar, de pedalar, de me movimentar, de fazer trilhas longas, caminhadas longas de 5 horas. Eu sempre amei. Mas eu nunca treinei, nunca fiz musculação. O primeiro aprendizado de treinar para mim foi sobre a constância, que era uma coisa que eu não tinha na minha vida. Eu começava e parava, começava e parava, começava e largava tudo. Tudo. Eu lembro que a minha mãe, a minha irmã, todos os meus familiares, eles falavam, você não sabe o que você quer, você enjoa rápido, você está sempre mudando. E hoje eu sei que essa é uma característica da minha identidade, mas eu tenho controle sobre isso. E eu devo muito aos treinos e à academia. Pode parecer besteira, mas só o fato de manter constância, porque na academia a gente tem que ir pelo menos 3 vezes por semana, o ideal é todo dia, né? Mas peraí também, né? Peraí também que eu sou filha de Deus. Mas só a gente ter a responsabilidade e a constância, isso já interfere também no nosso trabalho, nos nossos projetos, nas nossas decisões, em todas as outras áreas da nossa vida, porque reflete, a nossa mente, ela muda, a nossa mentalidade muda. Então, se eu consigo ser constante na academia, eu vou conseguir ser constante com o cliente, eu vou conseguir ser constante no meu trabalho. E isso para mim virou assim completamente a minha mentalidade e foi essencial também para o meu momento de empreender, porque a gente precisa ter constância nos resultados que a gente entrega para o cliente, no trabalho que a gente está fazendo, entender que empreender vai levar tempo para ter resultado também. Eu estou no meu 5º ano, eu ainda estou no processo, mas quando eu olho para trás, eu penso, meu Deus, como eu evoluí. Então a constância é muito importante para isso também, para a gente se manter no caminho que a gente escolheu. Claro que a gente não vai se manter num caminho que a gente está completamente infeliz, não é isso. Mas se a gente sente, sabe, gosta daquilo que a gente está fazendo, é importante que a gente mantenha a constância. Esse terceiro também foi algo que mudou muito a minha vida, muito mesmo. Eu já comecei a ler mais cedo, eu não comecei a ler ali na casa dos 30, eu comecei a ler um pouco mais cedo. Eu acho que com uns 20 anos, 20 e pouquinhos. Mas tarde já, né? Porque, enfim, o certo é ler desde criança. Mas deixa quieto. Por que que ler mudou muito a minha mentalidade? Porque quando a gente lê, a gente cria repertório. E quando a gente tem repertório, gente, sério, uma pessoa com repertório, ela entra em qualquer lugar. Ela conversa com qualquer pessoa e ela abre muitos caminhos, muitos caminhos.
Porque quando a gente tem repertório, a gente tem assunto. Então hoje, por exemplo, eu chego na frente de um médico para fazer uma reunião de prospecção, eu tenho assunto com esse médico. Primeiro, eu tenho repertório e conhecimento sobre o meu trabalho, mas eu tenho sobre outras áreas também. Eu tenho sobre liderança, eu tenho sobre criatividade, eu tenho sobre espiritualidade, eu tenho sobre autonomia. Então, ter repertório vai te abrir muitas portas. Não adianta a gente ter o nosso conhecimento e não conseguir, primeiro, passar isso para as pessoas, né? E também ter um repertório a mais para unir a técnica com uma descontração que é extremamente essencial para a vida, sabe? Eu percebo que até na parte de prospecção de clientes, assim, claro que eu tenho conhecimento, eu sei que eu tenho também resultado, tenho um portfólio de clientes bons, isso já abre portas. Só que o principal que faz um cliente fechar com a gente é a conexão que ele vai ter com você. E essa conexão a gente adquire através de repertório e de comportamento. Então, quando eu estudei sobre comunicação não violenta, por exemplo, que hoje seria um tema aleatório para o que eu faço, né, que é marketing digital para médicos, mas hoje quando eu sento na frente de um cliente, eu primeiro escuto tudo que ele tem para me falar. Sobre a empresa dele, sobre o marketing dele, sobre o que ele já fez de marketing ou não, quais são as frustrações dele do passado com outras agências. Então eu escuto primeiro, eu deixo ele desabafar e só de ele ter a minha escuta é praticamente assim, ó, fechado com ele, sabe? Só não vai fechar, claro, por alguma questão ou outra, às vezes acontece, mas só de a pessoa se sentir ouvida, vista, cuidada de certa forma, já muda completamente o posicionamento, porque hoje em dia as pessoas não estão nem aí, ninguém quer ouvir, ninguém quer saber de ninguém, tá cada um pensando no seu, é vender, botar dinheiro no bolso e pronto. Então essa construção de repertório é muito importante, porque a gente consegue abrir muitas portas na vida. E o último, quarto, mas não menos importante, foi uma técnica que eu aprendi, gente, muito boba assim, mas que ela dá muito resultado. Eu aprendi essa técnica com o Hélio Couto. Eu lembro que eu estava numa fase da minha vida, sabe aquela fase ruim da vida? Terminando o relacionamento, sem trabalho direito, não sabia o que eu queria da vida, morando num lugar que eu não queria morar, tava uma zona a minha vida. E eu comecei a ouvir uns áudios de um professor de física quântica que se chama Hélio Couto. E ele tem, vocês podem até assistir no YouTube, eu posso até deixar o link aqui ou me peçam. Ele tem vários vídeos de programação neurolinguística, que é PNL, né? E eu comecei a ouvir muito esses áudios, e nesses áudios, durante os áudios, ele fala que toda vez que a gente for ter um pensamento negativo, a gente fala cancelado, 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 e fica repetindo cancelado, 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 até que a gente não lembre mais esse pensamento que a gente estava tendo. E eu tenho certeza que esse pequeno hábito mudou muito a minha vida, porque eu sempre tive pensamentos de escassez, sempre. E hoje, quando me vem um medo, um pensamento de escassez, uma coisa tipo, ou às vezes, eu não sou boa nisso, eu não fiz certo, eu não sei o que, eu já começo cancelado, 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 cancelado. Até esse pensamento fugir da minha mente. E eu tenho feito isso por pelo menos, acho que uns 8 anos na minha vida. Então, só recapitulando aqui desses 4 hábitos que mudaram realmente a minha vida, o primeiro é autoconhecimento, busque o autoconhecimento, vai te melhorar em tudo, 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 tudo. Trabalho, relacionamento afetivo, tudo mesmo. O segundo, faça exercício físico e especialmente algo que exija bastante de você, tipo pesos, academia, sabe? Porque você vai se superar, você vai ter constância, você vai perceber que quando vem aquela fase ruim, depois é muito bom, quando, sabe, quando você tá na fase boa. Então você aprende a equilibrar os teus sentimentos, as tuas emoções, os teus pensamentos, é maravilhoso. Terceiro lugar, lê. Lembra que ler vai aumentar o teu repertório e repertório abre portas na vida. E o último, cancele os seus pensamentos negativos. É muito melhor, sabe? Às vezes quando vem aquela coisa negativa, só no pensamento, assim, ó, cancelado, 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 cancelado. Não custa, não custa nada. É melhor do que você ficar alimentando aquele pensamento negativo ali.
Tá bom? Espero que tenha ajudado. Deixa aqui nos comentários, vamos continuar esse papo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.